o nosso evento do bate-papo referente ao mês de março, né? Estamos com a programação aí do tema que será apresentado pelo engenheiro João Vendramini, sobre ventos em taludes. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a presença de todos aqui conosco para assistir a apresentação do colega João Vendramini e vou fazer uma breve apresentação da formação do engenheiro João Vendramini e também dos seus principais serviços e suas atividades profissionais. O engenheiro João Alberto de Abreu Vendramini foi formado em... A graduação dele aconteceu no ano de 1985, na FESP, Faculdade de Engenharia de São Paulo. Ele é especialista em estruturas pré-moldadas de concreto pela Universidade de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos, em 2009. É conselheiro da ABES, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, colaborador na elaboração e revisão de diversas normas técnicas voltadas para a área de estruturas. Também é professor do curso de pós-graduação em estruturas de concreto armado para edifícios e diretor técnico da Vendramini desde 1989. O engenheiro João Vendramini também já foi, além de conselheiro, né, como é atualmente, já foi presidente da ABES, na gestão aí, se não me engano, antes do engenheiro Enio Cavalheiro. Então, pessoal, eu gostaria de fazer algumas observações iniciais para todos que estão participando, no sentido de solicitar que permaneçam com os microfones desligados, aí na barra inferior do Zoom, e também as câmeras, de forma que a apresentação fique mais leve e a gente tenha pouca interferência. Principalmente os microfones também interferem muito, né, com o som ambiente na apresentação e no transcurso do nosso evento. Também que esclarecer para todos que vamos dar continuidade a essa parte da apresentação, logo após a apresentação. Vamos ter as perguntas que tiverem sido feitas pelo chat, vão ter prioridade, a gente vai dando prioridade a essas explanações lá no chat de perguntas, etc. E em seguida, a gente sim, aí depois das perguntas pelo chat, a gente abre os microfones e então se começa o bate-papo propriamente dito, né, fazendo perguntas diretamente pelo microfone ao apresentador, dentro do tema, ou perguntas diversas também que podem ser colocadas durante o nosso evento agora do mês de março. Então, pessoal, vou passar a palavra para o engenheiro João Vendramini, agradecendo a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse nosso evento de março de 2026 e desejando aí uma boa apresentação para o Vendramini. Com você, Vendra. Boa noite, pessoal. Obrigado pelas palavras do Adelson, obrigado à BES pelo convite. E, na verdade, eu não estou aqui para fazer uma apresentação, acho até que esse formato de bate-papo é bem interessante, em que a gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre alguns assuntos, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Todos estão vendo? Sim, está aparecendo, Vendramini. Tá bom, Está no modo de apresentação, tudo ok. tá certo. Então, esse assunto de vento em taludes, ele não é um assunto novo, né? Já na concepção do projeto da Estátua do Cristo Redentor, é, no memorial de cálculo desenvolvido pelo professor Eduardo Thomas, já se falava no fator S1, fator topográfico, que afeta as construções, uma vez que o vento é acelerado
como se fosse um lançador de foguetes pela, pela presença de taludes e quando as edificações estão próximas, né? O que acontece é que esse assunto ficou muito tempo, digamos assim, latente. Sabia-se da sua existência, da sua necessidade de avaliação, mas como as obras estavam distantes dos taludes, isso ficou relegado a um plano secundário. Mais recentemente, nós passamos a observar situações como essa que vocês estão vendo aí na foto, né? Essa foto é uma obra nossa que, num determinado dia, nem estávamos assim na presença de condições atmosféricas excepcionais, aconteceu esse sinistro e ele é localizado. O sinistro aconteceu aqui nesse vértice aqui, ó, da obra, né? E a gente se pergunta, uma obra grande como essa, com essa extensão, construída, projetada pelos mesmos profissionais, o que é que fez que nós tivéssemos um sinistro nessa região e não no restante da obra, né? E a explicação está justamente aqui, né? Nós temos aqui um talude, aqui nós estamos num nível bem mais baixo que aqui. Essa rua aqui que tem de acesso, ela é uma ascensão, a gente sobe aqui cerca de uns 15 metros. Então esse talude está aqui na cota 100, aqui em cima na cota 115. O vento que está passando aqui, ele está um vento, vamos dizer, normal, né? Quando ele passa aqui, esse talude acelera. E aí ele chega, né, nessa região aqui com valores de sucção diferentes. Isso que eu estou mostrando para vocês aconteceu numa obra, mas a gente tem aí uma série de relatos de situações análogas que aconteceram em obras nossas, de alguns colegas, todas obras é, com boa, com bom projeto, com boa construção. Muito bem, para colocar todo mundo aí na mesma página, a pressão dinâmica que atua sobre as edificações, ela tem essa fórmula aí, a velocidade básica multiplicada pelos coeficientes ao quadrado dividido por 16. O que nós estamos tratando é o fator S1, é o fator topográfico. Ele multiplica a velocidade que é elevada ao quadrado. Então, ele é um número que, quando nós estamos falando em terrenos planos, ele é 1. Qualquer variação de taludes ascendentes, esse número vai variando, fica número maior que 1. Então, se eu aumentar 10%, né, se ele sair de 1 for para 1,1, eu já aumento a pressão dinâmica em 21%, e assim sucessivamente. Então, é um número que faz com que a pressão dinâmica se torne muito sensível, né? A NBR 6123, ela apresenta aqui uma explicação, né, para esse fenômeno, mostrando que quando eu tenho um terreno plano, no pé do talude, o fator S1, o fator topográfico, ele é igual a 1. Um talude com uma inclinação θ e uma altura d, o perfil de velocidade ele vai se alterando. Quando ele chega aqui em cima, eu já tenho uma velocidade maior do que nesse ponto B, uma velocidade maior do que no ponto A. Esse acréscimo de velocidade, essa curva cinza que a gente vê aqui, é um acréscimo de velocidade provocado pela existência desse talude. Esse acréscimo é função da inclinação do talude, da altura do talude e da distância em que eu vou medir a crista do talude. A NBR 6123, ela diz que a uma distância 4 vezes a altura do talude,
o fator S1, que aqui na crista ele majorado, ele se torna mais agressivo, ele vai perdendo força, e a uma distância 4D ele volta a ser 1. Existe uma formulação que nos ajuda a calcular esse fator S1, mas ela é uma formulação com bastante restrição, né? Ela, o fator S1 é 1 quando o ângulo é muito pequeno. Ele tem esta fórmula aqui. Se o ângulo for entre 6 e 17 graus, e esta outra formulação se for maior do que 45 graus. E entre 17 e 45 graus a gente interpola linearmente, né? Quando a gente tem a situação inversa, taludes descendentes, né, os vales, a 6123 prevê que o fator S1 pode ser reduzido em 10%. Então ele passa a valer 0,9, que é um número que na prática a gente acaba não utilizando, né? Contudo, a norma de ventos ela era de 1988, ela foi revisada recentemente, mas algumas coisas não foram alteradas. A formulação do fator S1 não conseguiu ser alterada. Nós estávamos com muita expectativa de que aparecessem grandes novidades, porque há um grupo de pesquisadores na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que está trabalhando nesse assunto já há muito tempo, né? Teses de mestrado e doutorado. Mas o resultado da tese de doutorado que saiu mais recentemente sobre o assunto apresenta alguma falha na formulação proposta que a gente não conseguiu ainda entender e a norma, portanto, não foi revisada. Mas existe bibliografia internacional, como essa que nós estamos apresentando aqui, que mostra que para um talude de 45 graus, é, o fator S1 ele tem essas curvas aqui. A gente vê que aqui no pé do talude há um turbilhonamento de vento e tem alguma coisa acontecendo na apresentação aqui que está pulando toda hora. Peço desculpas a vocês. Mas como estava dizendo, então nessa região aqui há um turbilhonamento e o fator S1 se reduz, né? Logo aqui na crista do talude, nós temos valores bem agressivos, 1,7, 1,4. Conforme a gente vai subindo a altura e se afastando da crista, esses valores vão se reduzindo. Mas ao contrário do que diz a norma de ventos, a 6123, a uma distância de 4 vezes a altura, que seria por aqui, nós estamos com valores aqui na casa de 1,1, né? E isso se estende praticamente até 8, 9 vezes a altura, mostrando que a existência do talude afeta de forma significativa a extensão próxima à obra, muitas vezes por uma extensão grande, né? Muito bem. O que que nós pensamos então? Nós pensamos que essa formulação que está na norma de eventos, ela não é suficiente. E como o nosso escritório trabalha bastante com obras horizontais, centros de distribuição, indústrias, e como os terrenos estão ficando cada vez mais escassos, os bons terrenos, né? O pessoal hoje tem desmontado morros inteiros para implantar esses empreendimentos. As construções estão ficando muito mais próximas aos taludes. Então a gente pensou em fazer um ensaio que pudesse nos trazer um pouco de luz sobre esse assunto. Como é que foi o planejamento do ensaio? Então nós pensamos em fazer um ensaio para os taludes da construção civil. Os taludes da construção civil, eles são taludes de corte ou aterro, com inclinações de 1 para 1 ou 1 para 1,5. E nós incluímos ainda mais uma inclinação aí no meio do caminho para aumentar o número de análises.
todos esses taludes eles têm berma de manutenção, usualmente falando, e nós fizemos então uma proposta de ensaio em que a altura do talude variasse de 8 em 8 metros, entre 8 e 40 metros. Então, 8, 16, 24, 32 e 40 metros, três inclinações de talude diferentes e que o edifício que a gente quer estudar se afastasse da crista do talude, porque, como vocês podem se lembrar aqui, quanto mais eu me afasto da crista do talude, bem perto, o coeficiente é grande, né? 1,7, 1,4. Conforme eu vou me afastando, vai caindo 1,2, 1,1. Então, a gente quis variar essa distância aqui, 5 metros, 20 metros e 40 metros. Então, a hora que a gente faz a compilação dessas variações de altura, inclinações e afastamentos, nós temos uma quantidade de ensaios muito grande, muito generosa. O que, não vou dizer que inviabiliza, mas dificulta a realização desses ensaios em túnel de vento real. Então, nós fizemos os ensaios em túnel de vento virtual, onde eu tenho maior rapidez, maior facilidade para avaliar e onde eu consigo, para alguns efeitos, resultados confiáveis e seguros para determinadas fases de projeto, né? O túnel de vento real, ele não vai ser nunca abandonado na minha avaliação, ele sempre vai ser uma ferramenta muito útil. Mas para determinados parâmetros, para uma fase de projeto básico, o túnel de vento virtual, a análise por CFD, ela é muito prestativa e muito confiável. A gente consegue até desenvolver comparações e validações para os resultados que a gente está buscando, né? Então, o ensaio foi feito dessa forma. Quando a gente prepara o ensaio em túnel de vento virtual, a gente tem mais liberdade para definir as dimensões em que a gente vai medir os dados que a gente quer buscar, né? O túnel de vento real, ele tem uma limitação que é o tamanho físico dele comparado com o tamanho da maquete que você vai implantar, para que seja possível instalar os sensores. No túnel de vento real, o limitante é o seu computador, a capacidade de processamento. Quanto maior for o modelo, mais tempo vai demorar para processar, mais dados vão ter que ser analisados. Então, essa é a maquete eletrônica que foi desenvolvida, uma maquete bastante grande, né? Nós estamos medindo aqui 3,5 km após o pé do talude aqui para avaliar, né? Muito bem, então, aqui, ó, eu não vou ficar apresentando para vocês milhões de tabelas, o objetivo não é esse, mas o objetivo é fazer uma análise, primeiro, qualitativa dos resultados. Então, nessas imagens que a gente está mostrando para vocês, tudo que é azul é sucção. E o que tem a coloração amarronzada não é sucção, tá? Então, vocês observam que aqui no pé do talude, a gente tem, na crista do talude, a gente tem um fenômeno de sucção que vai perdendo força ao longo, nessa imagem aqui se consegue ver melhor, né? Ao longo quando eu me afasto da crista. E esse aqui tem uma inclinação mais suave, então você percebe que o vento que está aqui, ele é acelerado, mas tem um perfil mais alongado, enquanto que quando o talude é mais íngreme, eu tenho um turbilhonamento maior nessa região superior, mas eu jogo para cima muito do efeito de aceleração que o talude proporciona. A primeira análise que a gente fez foi dos taludes sem nenhuma edificação aqui, apenas para medir o fator S1, o que acontece com o fator S1 quando eu vario a inclinação, a altura e o afastamento aqui, né?
Bom, então nós temos aqui alguns gráficos para avaliar. Os gráficos tracejados são obtidos através da formulação que está explícita na MBR. E as linhas cheias são os dados obtidos no ensaio, né? A gente percebe para uma altura de 8 metros, com três ângulos, 16 metros, 24 metros, 32 metros, que o comportamento ele tem sinergia, né? O comportamento ele é parecido e ele tem sinergia também com aquela bibliografia que a gente apresentou, em que o parâmetro ele cresce próximo à crista do talude e ele decai até aí em torno de 1,1, 10%, mais ou menos por muito tempo, cerca de 10 vezes a altura do talude, né? Então, observem que o comportamento é sempre muito parecido aqui. Conforme eu, conforme eu, essa brincadeira aqui não está legal, né, pessoal? Conforme eu aumento a altura do talude, os valores que inicialmente eram em torno de 1,1, 1,12 começam a ficar maiores, conforme eu vou aumentando, vão ficando maiores, maiores ainda. E aqui nós temos as três angulações, a altura de 8 metros, e aqui a gente está avaliando com um afastamento da crista de 5 metros. Então, o comportamento também é bastante consistente, né? Aqui, nesses gráficos, nós estamos avaliando três comparações. O que a gente encontra no laboratório, que é a linha vermelha, o que a NBR 6123 apresenta, que é a linha verde, e o que o CB apresenta, que é essa linha azul aqui. Então, se observa que próximo nos primeiros metros de medição, nós temos variações muito grandes que tendem a se aproximar ao longo do afastamento, né? Os mesmos resultados com 5 metros para outras alturas de talude, e essa apresentação depois vai ser disponibilizada no site da ABS para quem quiser analisar esses gráficos com um pouco mais de cuidado. Depois, com 10 metros, sempre se observa que as curvas tendem a se aproximar, né? Com 15 metros, reiterando que esse Z aqui, pessoal, é a altura em que eu estou medindo o fator S1 com relação ao plano, tá? Deixa eu mostrar aqui de volta. A altura Z é essa dimensão aqui, ó, a partir deste plano. Então, 5 metros, 10 metros, 15 metros de altura, que são alturas de interesse para edificações baixas, né? Muito bem. É, uma vez que a gente analisou o efeito do talude sem a edificação, isso nos dá uma pista do que vai acontecer, mas a gente quer analisar a hora que eu coloco uma construção próxima ao talude, né? Então aqui são os nossos taludes e aqui eu estou colocando o edifício bem pertinho, 5 metros aqui, ó, da crista. Esse aqui 20 metros da crista e esse aqui 40 metros da crista, tá? Então vocês podem ver que quando o edifício está bem pertinho da crista, aparecem efeitos aqui, tudo que é escuro é mais agressivo, né?
aparece um grande turbilhonamento e uma agressividade próxima aqui bem intensa. Quando eu afasto um pouco o prédio, esse efeito de turbilhonamento nas laterais diminui, e quando eu afasto ainda mais, ele diminui, alongando um pouco mais o perfil de turbulência. Aqui a gente viu o que acontece no telhado, né? Então, quando eu tenho 5 metros de afastamento, eu tenho sucções bem exageradas aqui na frente, que quando eu afasto um pouco mais, essas sucções começam a se alongar. E lembrando que nessa fachada aqui, em vez da gente ter o vento empurrando, eu tenho o vento succionando, né? Tudo que é azul é sucção, lembra? Quando eu me afasto mais ainda, o perfil de turbulência ele praticamente desaparece, continuam aparecendo sucções nessa fachada aqui, o que contraria o que está previsto na norma, né? Na norma está previsto que aqui eu sempre tenho na fachada de barlavento pressão. Não é isso que os resultados nos mostram. Bom, então vamos olhar um pouco o que acontece agora com parâmetros que interessam para o nosso dia a dia, né? A gente consegue medir no túnel de vento valores instantâneos que têm interesse para determinado tipo de elemento estrutural, valores máximos e valores mínimos, né? Aqui nós temos a isométrica de medições e aqui são os coeficientes de pressão externa, apenas para indicar para vocês uma coisa. Quando eu tenho o vento passando aqui sem obstrução, eu consigo medir o fator S1. O fator S1 é medido no túnel de vento real de uma forma muito interessante, que eu vou contar para vocês. A gente coloca no túnel de vento uma velocidade determinada aqui, conhecida, e aqui em cima eu coloco um filamento aquecido, um fio muito fino, mais fino que um fio de cabelo, aquecido a uma temperatura também conhecida. A hora que eu ligo o túnel e o vento passa aqui, esse filamento é resfriado. Pela diferença de temperatura que eu coloco pela energia disponível e pela temperatura que eu meço após o vento, eu consigo saber qual a velocidade do vento aqui. Comparando a velocidade do vento aqui com o vento aqui, eu sei quanto que acelerou, eu determino o fator S1. Quando temos as obstruções, as construções, eu não consigo mais medir o fator S1 por conta dessa turbulência que acontece aqui. O fluxo do vento não é mais lamelar, ele tem toda essa turbulência. Então a gente mede o quê? O coeficiente de pressão externa. E tenta fazer uma comparação do coeficiente de pressão externa com os coeficientes que estão normalizados, para saber se houve a agressividade ou não, né? Para fazer essa comparação, a gente usa então esses valores médios, não máximos e mínimos, mas valores médios que a gente avalia também conforme desvio padrão, né? Então, como vocês podem ver, aqui nós temos resultados de laranja 0,2 por aqui, aqui essa faixa azul em torno de 1 e qualquer coisa. Nós vamos olhar isso com mais detalhes. Então, o que que a gente fez? A gente pegou aquele galpão que foi projetado para esse ensaio. Nós temos a fachada de barlavento, a fachada de sotavento e dividimos o galpão em 20 pedaços. Tenho 20 seções em que eu pude medir os coeficientes de pressão externa. A norma brasileira diz o seguinte, que para um vento que incide nessa fachada, aqueles coeficientes, a partir de 50% do prédio para o final, é menos 0,2. Os 25% aqui intermediários é menos 0,4
Os primeiros 25% é menos 0,8, exceto uma faixa Y aqui, que é igual à altura do galpão ou 15% dessa medida, da menor dimensão, em que o coeficiente é menos 2. A gente sabe que as bordas sempre são mais afetadas devido à turbulência do vento. Então, nós vamos comparar esses números aqui, que estão normalizados, para o que a gente consegue obter dos resultados de túnel de vento naquelas 20 sessões que a gente avaliou. Então, nós temos aqui os coeficientes de forma para um ângulo de 33 graus e meio, aqui, 20 metros, 33 graus e meio. Então, a fachada de Barlavento, como eu falei, ela tem, nesse caso aqui, ela tem coeficientes que variam aí muito próximos de 0,5. A primeira faixa, a primeira seção, a seção 1, que a gente pode comparar com o que a norma prescreve como menos 2, eu não tenho para nenhuma das alturas de talude, né? Nenhuma delas, mais do que 1,2, 1,1. Até a seção 5 são os primeiros 25% do galpão, em que eu tenho, a norma prescreve um valor de menos 0,8 e eu tenho aqui, vamos dizer, na média, tá batendo, exceto para taludes com muito altos, né, 40 metros de altura, que tem um pouquinho a mais aqui. Mas desses primeiros 25%, o coeficiente medido bate muito próximo com o que está normalizado, e esses valores normalizados, eles são sem a influência de talude. A nossa pergunta é o seguinte, né? Eu sei que o fator S1 nessa faixa aqui, ele é agressivo, porque a gente já viu nos ensaios sem edificações que aqui em cima, ele, até na bibliografia, se fala aqui em 1,7, 1,4, e conforme eu vou afastando aqui, ele vai diminuindo. Só que a hora que eu ponho esse galpão aqui dentro, essa construção aqui dentro, a gente vê pelo ensaio que eu tenho uma faixa aqui de grande turbulência e de grande sucção. Mas e depois, ao longo da extensão da edificação, o que acontece? A norma brasileira manda usar o que eu meço aqui na edificação inteira. Quando a gente fala de edificações relativamente pequenas, tá tudo certo, acho que tá ok, porque se vê que tem uma turbulência aqui. Mas quando a gente fala de edificações com 300, 400 metros de extensão, a gente percebe que isso aqui é muito diferente do que está acontecendo aqui. Então, esse resultado aqui, ele está tratando exatamente disso. O que acontece com o fator S1 ao longo da minha edificação? Então, lembrando que eu estou dividindo o galpão em 20 seções, né? Os primeiros 25% é aqui entre a seção 1 e 5, o segundo 25% é entre a seção 6 e 10 e os 50% finais entre as seções 6 e 11. E a gente está verificando, como já falamos, que sim, na seção 1 o fator é um pouco agressivo, mas não chega tão perto do que a norma fala, é um pouco menos. Nos primeiros 25%, falar em menos 0,8 parece razoável para a média das alturas. No segundo 25%, o menos 0,4 parece razoável, lembrando que esse menos 0,4 não tem a influência do talude. O que quer dizer? O que quer dizer que a influência do talude ela está relacionada à porção inicial do galpão, aos primeiros 25% da distância que eu estou falando aqui, seções de 1 a 5.
Após essa seção, nessas seções aqui, eu tenho coeficientes de pressão mais agressivos do que o que a norma manda. Portanto, o vento aqui foi acelerado pelo talude. A partir dos 25%, a partir da seção C5, nós voltamos a ter valores compatíveis com o que está na norma. Ou seja, o vento não tem mais influência, o talude não influencia o fator S1 a partir de 25% do comprimento da edificação. Ficou claro isso, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode perguntar agora, porque isso é importante aqui. Quero abrir essa oportunidade para vocês. Bom, agora nós vamos olhar o que acontece quando eu mudo a inclinação do talude, tá? Aqui são os gráficos individuais para vocês poderem analisar depois para altura de 8 metros, ângulo de 20 graus, afastamento de 5 metros, mudando a inclinação, mudando o afastamento. E aqui uma comparação para a gente entender se isso tem significativo, se é significativo ou não, da situação com berma e sem berma, porque, como eu falei no começo, os taludes da construção civil, eles são construídos com bermas quase sempre, né? Mas pode acontecer da gente ter algum talude natural que não tenha berma. Então a gente percebe que a berma, ela é, de alguma forma, um, um redutor da ação do vento, né? Eu tenho sempre coeficientes um pouquinho menores quando eu tenho a berma. Mas, mesmo assim, a partir da seção 5, os valores voltam a ficar parecidos com os valores que está normalizados sem a existência de taludes. E aqui está o resultado da comparação de normas internacionais para a gente ver que há uma certa consistência na questão de bermas com bermas e sem bermas, né? É importante salientar também que, como a gente falou, essa fachada aqui, ela sempre está sujeita a sucções, né? Vejam que tem sempre coisas muito azuis aqui, né? Diferentemente do que está sendo previsto, né? Então, quais são as conclusões que a gente tira desse ensaio aqui? Primeiro que a gente conseguiu validar os resultados de CFD. Há uma sinergia entre o que o túnel de vento virtual oferece com valores normalizados e com a alteração de parâmetros, né? O CFD, pela sua ausência de limitação física, ele permite avaliações um pouco mais abrangentes, né? A gente já viu o ensaio em túnel de vento real em que a maquete teve que ser dividida em pedaços para que se pudesse fazer uma avaliação, porque a construção era tão grande que não cabia dentro do túnel de vento. A 6123 de 88 e agora de, se não me engano, 2023, ela precisa ser atualizada para a gente entender esses novos trabalhos de pesquisa, que luz que eles podem trazer para esse assunto, né? A gente sabe que ela é uma norma segura, como toda norma deve ser. A norma deve proteger o incauto, né? Proteger aquele que está começando, mas a gente sabe que ela traz valores muito conservadores. As fachadas de barlavento, as pressões são muito menores do que as normalizadas. Nós não temos compressão, nós temos, na maioria dos casos, sucção, né? A uma distância de 4 vezes a altura do talude, o fator S1 não volta a ser 1, como está escrito na norma. Nós vimos aí que muitas vezes até 10 vezes a altura do talude, esse fator se aproxima de 1,1, né?
O fator S1 não é constante conforme nos afastamos da fachada de Barlavento. A gente percebeu que os coeficientes de pressão externa não se alteram a partir mais ou menos de 25%. Isso é uma coisa que já era meio intuitiva para a gente, né? E que o ensaio comprovou. Esse ensaio, ele procurou refletir aí uma grande variação de alturas, inclinações, afastamentos, mas ele não não traz novidades sobre terrenos complexos, com morfologias específicas, como é o caso de grotas, como é o caso de situações muito particulares. É necessário desenvolver mais estudos para que a gente possa tratar desses assuntos. Mas comparado às formulações que nós temos hoje na 6123, eu entendo que ele pode ser uma importante ferramenta para colaborar aí é, com alguma nova proposta de formulação um pouco mais realista, um pouco menos conservadora do que o que está sendo previsto hoje. A norma de ventos é provável que ela abra-se uma comissão de estudo para atualização dela, talvez esse ano, ano que vem. Então é um momento da gente, da comunidade científica, se debruçar sobre esse assunto, que é, como vemos, um assunto de interesse relativamente grande por conta da falta de bons terrenos, da construção de obras de maiores geometrias e dos acidentes que a gente tem visto que vem acontecido em muitas obras. Mais uma vez agradeço à Bessie pela oportunidade, agradeço ao Delson que gentilmente nos fez o convite e me coloco aqui à disposição de vocês para responder eventuais perguntas. Ok, Vendramini, muito bom, né? Aí, como eu tinha falado no início aí da apresentação, né, nós vamos aqui para o chat para ver se tem alguma observação lá, etc. E normalmente assim, quando não tem pergunta logo dos participantes, né, eu vou procurando colocar assim como a título de abertura, né, alguma pergunta. Aí eu tô perguntando aqui a você, Vendramini, na animação apresentada na apresentação com alturas, essas animações aí apresentadas dos taludes, né, com alturas variadas, né, o gráfico com a coloração azul caracteriza o efeito de sucção, como você falou. Então a coloração marrom representa efeito de sobrepressão nas paredes e na cobertura, efeito de sobrepressão do vento aí para baixo mesmo, ou teria alguma coisa intermediária aí? É, sim, o efeito a coloração marrom quer dizer que o efeito está no mesmo sentido do vento. Vamos tentar explicar dessa forma para ficar mais fácil, né? Então, se o vento é da esquerda para a direita, tudo que é muito marrom quer dizer que está afetado por essa direção de vento, né? Então, quando eu tenho uma obstrução no sentido contrário ao vento e o efeito é marrom, eu vou ter compressão nessa parede. Quando a coloração é azul, quer dizer que o vento de alguma coisa, de alguma forma está se turbilhonando aqui e está succionando, ou seja, a resultante do efeito do vento é no sentido contrário ao próprio fluxo do vento. Ah, ok. E assim, eu estou fazendo também uma emenda aqui numa outra pergunta, dizendo o seguinte, o Vedramini, veja só, a gente tem a informação que esses ensaios de CFD, né, eles realmente são mais baratos do que por túnel de vento, né, o ensaio físico mesmo, mas que eles não são muito em conta, né, eles não são baratos, esses ensaios de CFD. A pergunta é a seguinte, a Vedramini precisou bancar essa realização da pesquisa sozinha, né, por conta própria, ou teve alguma ajuda institucional aí nessa pesquisa que você apresentou para a gente?
Não, os ensaios foram remunerados, né? O laboratório que fez esses ensaios, ele fica em Curitiba, é a Aerocim, né? E ela fez uma colaboração, vamos dizer, oferecendo custos um pouco eh, menos adequados do que os valores normais que eles costumam praticar. E nós tivemos alguns clientes que nos ajudaram a patrocinar esse ensaio, né? Algumas empresas eh, toparam entrar conosco nessa análise porque entenderam que o uso dos resultados poderia trazer segurança e economia para os seus projetos. Muito Eu bom. não sei se eu estou autorizado a declinar o nome das empresas, então eu não vou declinar nesse momento. Mas sim, o ensaio é remunerado e nós contamos com a ajuda de alguns parceiros, alguns clientes para ajudar a patrocinar esse ensaio. Muito bom. E você O sabe o ensaio pessoal da. sobre o ensaio, só para finalizar, Foi não? desculpa, Adelson, Foi não? é assim, o ensaio em túnel de vento, na nossa avaliação, dependendo do que se está estudando, ele custa entre 25% do que seria um ensaio em túnel de vento real. Em torno de um quarto, um terço, mais ou menos, dependendo do que se busca, né? E do tamanho da maquete que precisa ser feita. Mas, como eu disse no começo, os ensaios em túnel de vento, eles dependem muito, mas fundamentalmente, da qualidade da modelagem matemática. Porque túnel de vento serve para fazer muita coisa. Túnel de vento serve para desenvolver carros, carrocerias, carro de corrida, asa de avião, efeito de vento em embalagens, em mastros, totens, serve para muita coisa. Serve para você estudar a distribuição de ar-condicionado ao longo de um andar inteiro, quando o ar-condicionado é central. Serve para você estudar a variação de temperatura. Tudo isso é a análise de uma massa em movimento, que no caso o ar é uma massa que está em movimento. Quando a gente fala de edificações, a gente precisa de modelos que reflitam a realidade ou o mais próximo possível da realidade do que a gente está estudando. Então, não é a mesma modelagem que se faz para estudar, por exemplo, conforto térmico, ar-condicionado, embora a ferramenta seja a mesma, o CFD, esse modelo não serve para você estudar coeficientes de pressão ou fator S1 ou outras medições que podem ser feitas. Então, são modelos diferentes, com objetivos diferentes, e aí a habilidade do profissional que faz essa modelagem é que faz a diferença. Mas o túnel de vento, que no começo não tinha nem computador suficiente para processamentos tão robustos, e hoje já temos, né? Esses ensaios, por exemplo, foram rodados no mainframe nos Estados Unidos. A gente aluga horas de processamento de computadores de última geração, e mesmo assim isso fica 3, 4 horas rodando ainda, né? É, então, os ensaios em túnel de vento melhoraram muito por conta do aparecimento de novos processadores, novos computadores, por conta da modelagem e por conta das validações, das comparações que são feitas entre ensaio em túnel de vento real, formulações normativas e resultados de CFD. Mas eu volto a afirmar, o ensaio em túnel de vento real, acho que ele nunca vai ser abandonado, ainda que pese as suas limitações, mas o ensaio em túnel de vento virtual entendo que é válido para muitos parâmetros, especialmente para algumas fases de projeto básico em que você precisa tomar decisões mais rápidas, mais macro, né? Então, talvez, por exemplo, você vai projetar um edifício e você quer um ensaio em túnel de vento, talvez o ensaio em túnel de vento virtual possa ajudar você a tomar decisões na fase de projeto básico. Quando você já definiu uma série de conceitos, uma série de parâmetros, no caso dos edifícios, um dos problemas que afeta bastante, muitas vezes até a arquitetura total, é o efeito de desprendimento de vórtice.
que se você evoluir com projeto, maquete, ensaio em túnel de vento real e depois descobrir que o desprendimento de vórtice pode tornar a sua obra inviável, você jogou muito tempo e dinheiro fora. Essa é uma avaliação que pode ser feita com mais facilidade na fase de projeto básico por um ensaio para o CFD, para que você possa fazer ajustes na geometria, ajustes na arquitetura, evitando esse fenômeno, e depois, uma vez isso resolvido, aí sim você investe num ensaio mais robusto, que é o ensaio de túnel de vento real. Ok, Vedramini, muito bom. A gente teve também uma outra pergunta aqui no chat, da Thaís Azevedo, dizendo o seguinte: Vedramini, na sua opinião, o tipo de revestimento de taludes, biomantas, né, concreto, projetado, etc., afetaria, de certa forma, os resultados dos ensaios? Sim, é, o, o vento é uma massa de ar em movimento. Tudo aquilo que provocar variações no fluxo desse movimento, né? Então, a rugosidade da face de contato vai alterar, mas não vai alterar significativamente, por exemplo, gramíneas ou concreto projetado, não vai alterar significativamente o fluxo, porque esse atrito provocado, comparado com a massa de ar que está em movimento, é relativamente pequeno, né? Por exemplo, quando a gente dimensiona obras dessa dimensão, a gente inclui no nosso processamento o atrito provocado pelo vento na telha de cobertura, na telha de fechamento, ou mesmo nas paredes de fechamento. O que que isso causa? Qual é a variação que isso causa? Essa variação, dependendo da geometria e do tipo de rugosidade, não chega a 20%, na maioria dos casos. Então, não vai afetar de forma significativa isso. De outro lado, o que poderia afetar, por exemplo, seria a plantação de árvores altas, etc. Só que esse tipo de avaliação não é feita no fator S1. Isso é feita na classificação do entorno da edificação, né? Quando você faz a análise da pressão dinâmica, um dos parâmetros que você tem que avaliar é o fator S2. O fator S2 ele tem a ver com a geometria da obra e com as condições do entorno. Quais são os obstáculos naturais que existem no entorno da sua obra para impedir que o vento atue sobre a sua obra? Então, são 5 categorias, né? Categoria 1 é quando não tem obstáculo, nós estamos de frente para o mar, por exemplo. A categoria 2 é quando os obstáculos são baixinhos, na casa de 1 metro. A categoria 3 ela está muito ligada assim a subúrbios das cidades, em que nós temos edificações aí na faixa dos 3 metros de altura. A categoria 4, 10 metros de altura, de obstáculos naturais, e a categoria 5, centros urbanizados, né, em que os obstáculos são de altura média de 25 metros. É isso que a norma classifica para que se possa avaliar a rugosidade do que está sendo considerado como anteparo para a ação do vento. Então, essa avaliação não é uma avaliação que é feita no fator S1, é feita em outro parâmetro na equação da determinação da pressão dinâmica. Ok, Vendramin. Temos aqui também no chat mais uma pergunta, agora do Enio Barbosa, né? Está perguntando, está dizendo inicialmente o seguinte: parabéns, Vendramin, pela apresentação. No acidente mostrado, se você tivesse usado os valores apresentados no ensaio do CFD e recalculando, utilizando esses valores da pesquisa, esses problemas continuariam aparecendo ou estariam resolvidos? Basicamente isso. Recalculando a estrutura, teria o sinistro? É isso que ele está dizendo. Continuaria a ter o sinistro ou não?
Só para a gente deixar claro, aquele acidente ele aconteceu numa obra nossa, mas a causa dele é a existência do talude, sem dúvida, associada a uma falha executiva. A fixação da telha na estrutura não estava adequada. Nos elementos de fixação, é uma telha zipada, a gente chama esse elemento de clipe, ele não tinha a quantidade suficiente, né? Mas, respondendo à pergunta do Enio, nós temos algumas obras nossas, o nosso escritório tem 37 anos, nós temos mais ou menos aí uns quase 24 milhões de metros quadrados de obra feita, tá? O Brasil tem cerca de um pouco menos de 50 milhões de metros quadrados de centros de distribuição construídos, o Brasil inteiro. O nosso escritório fez aí centros de distribuição algo como 20 milhões. Então a gente é responsável por uns 45, 40% do que existe no Brasil de centro de distribuição. Nas nossas obras, nós não temos histórico de patologias associadas à ação de vento, exceto questões muito particulares de elementos de vedação que são muitas vezes mal dimensionados ou onde se negligencia o efeito localizado do vento, né? Então, respondendo ao Enio, assim, os ensaios têm trazido para o nosso trabalho uma realidade mais próxima do que acontece, porque também muitas vezes a gente não consegue, a norma não prevê geometrias particulares, situações particulares, e quando a gente faz ensaio específico para uma determinada obra, a gente consegue reproduzir essas características particulares. Então, o ensaio tem trazido uma situação mais próxima da realidade, na maioria dos casos, traz alguma economia, mas a nossa principal busca com a realização desses ensaios é segurança. No começo, porque a norma de vento fazia muitos anos que estava sem ser atualizada, né? E a gente sempre suspeitou de que a norma era um pouco conservadora, de que determinados parâmetros precisavam ser melhor interpretados, né? O texto da nossa norma de ventos, embora ela seja uma norma muito robusta e muito ainda adequada, eu entendo, né? Recomendo a todo mundo que siga a norma, porque primeiro é uma questão legal, segundo, ela traz informações ainda muito consistentes. Mas o texto da nossa norma de ventos é um texto muito ácido, um texto difícil, um texto de interpretação complexa, né? Então, em muitos casos, os ensaios trouxeram para a realidade de projeto uma condição de segurança e de conforto e de entendimento do que acontece, porque às vezes você se surpreende, né? A gente nunca poderia imaginar que uma fachada de barlavento pudesse ter sucção, pudesse ter um efeito contrário à direção do vento, né? Isso só foi descoberto no ensaio. Então, sim, as nossas obras têm se mostrado mais seguras. Nós não temos histórico de patologias associado a esse tipo de fenômeno. Ok, Vendramini. Temos também mais uma pergunta aqui, agora da Mona Lisa Deprá, dizendo o seguinte: parabéns, Vendramini, pelo estudo e pela explanação. Perguntando o seguinte: como você vê a evolução dos softwares comerciais de CFD? Nesse estudo, nessa pesquisa, vocês chegaram a fazer essas análises com algum desses softwares que estão sendo apresentados aí, o ANSYS, OpenFOAM e o Autodesk CFD? Então, esse é um assunto sempre muito delicado, né? É, ontem foi aniversário, ontem ou anteontem foi aniversário do Nelson Covas, completou 80 anos. Para quem não conhece, Nelson Covas é um dos donos da TQS, se não o principal acionista, né, que é a desenvolvedora do software relacionado à área de projetos estruturais mais
conhecido, mais utilizado no Brasil e nas Américas, com grande sucesso, com um desenvolvimento tecnológico extremamente robusto. Mas o próprio Nelson Covas, que é um grande amigo, pescador, ele diz o seguinte, que a pessoa não pode sair da faculdade e achar que passou numa loja de software, comprou um software e que seus problemas estão resolvidos. Aliás, fazendo um parênteses, a engenharia é a única profissão regulamentada, ou talvez não seja a única, mas é das principais, é a única cuja habilitação está associada exclusivamente a você cumprir uma carga horária e ter uma aprovação na faculdade. O que que eu quero dizer com isso? Quando eu fiz o curso de engenharia, me formei em 85, meu curso tinha 6.300 horas de aula. Eu cumpri as minhas horas de aula, fui aprovado em todas as disciplinas nos 5 anos. No dia seguinte que eu me formei, eu podia projetar um estádio de futebol, um prédio de 50 ou 100 ou 150 andares, sem nenhum freio, sem nenhuma limitação. Eu acho isso um absurdo, né? O médico se forma, tem que fazer a residência, 2, 3 anos, para poder estar não só habilitado, mas também qualificado para exercer a profissão. O advogado tem que fazer o exame da ordem, né? E eu acho que falta na engenharia alguma coisa que ofereça a oportunidade do profissional acabar a sua formação e a sua habilitação. Por que que eu estou dizendo isso? Porque existem sim, e não são recentes, né? Já são antigos softwares que apresentam essa análise para o CFD. Mas conforme também já disse, o segredo de você poder obter resultados satisfatórios e confiáveis é a modelagem, né? Porque o CFD serve para muita coisa, serve para medir temperatura, velocidade de vento, parâmetros de conforto térmico e ambiental, e também serve para medir parâmetros relacionados ao que nós chamamos de engenharia de ventos, né? Então, recomendo cautela no uso de qualquer software, é, porque as características da modelagem é que podem trazer sucesso para o resultado, como em qualquer software, não é só o CFD, né? Nós temos visto modelos estruturais que a gente recebe aí de colegas que cometem equívocos, muitas vezes até primários, porque o software ele é uma caixa preta, ele já vem com uma série de pré-definições, né, de setups que precisam ser analisados, precisam ser checados e precisa a sua validar se aquela formatação está adequada para a sua obra. O mesmo software, numa mesma configuração, pode não ser adequado para um determinado tipo de obra e adequado para outro. Ok. Não sei se respondi, mas nossa recomendação é que esses softwares sejam usados por cautela, por gente experiente naquilo que se está buscando, né? Naquilo que o resultado que está sendo buscado. A gente teve também o aparecimento de algumas outras perguntas aqui no chat. E Valdeci da Silva está dizendo o seguinte: você falou muito no fator S1, etc., né? Tocou também no S2. Ele está perguntando, e o fator S3? Foi essa pergunta curta, né? Será que quer dizer, e na pesquisa teve alguma influência, etc.? Foi considerado, ele está perguntando, e o fator S3? O fator S3, ele é chamado de fator estatístico. Portanto, ele não é passível de ensaio, ele é uma análise qualitativa, né? Ele serve para algumas coisas. Ele serve para você, digamos assim, uma tentativa de uma explicação simplista. Ele serve para você avaliar, de certa forma, a importância que você quer dar ao seu projeto. Ou, melhor dizendo, e aí de uma forma mais técnica, se você tem uma obra provisória, por exemplo, o que que é uma obra provisória? Uma pequena cidade ou um pequeno acampamento que eu vou
construir para executar uma grande obra. Por exemplo, quando a gente faz hidroelétrica, muitas vezes se faz um canteiro, que não é um canteiro como a gente vê nas obras dentro da cidade. É uma pequena cidade, é um acampamento, tem lá alojamentos, tem hospitalzinho, posto de saúde, às vezes tem até escola para os filhos dos operários. Mas aquilo vai durar 5 anos, 4 anos, 6 anos, não vai durar mais que isso. Então, o parâmetro a preocupação de vento que eu devo ter com uma obra temporária, uma obra com essa característica, não é a mesma do que eu vou ter para uma obra convencional, cujo a período de durabilidade que a gente estima nos nossos projetos é de 50 anos. Também não é a mesma do que eu devo ter para uma obra especial, uma obra, por exemplo, uma instalação nuclear. As usinas de Angra 2, 3, eu imagino, tenham considerações de vento muito mais rigorosas, e aí é a avaliação do período de retorno, né, do que com um edifício aqui dentro de São Paulo. Então, o fator S3 ele está afeito a isso. Ele tem valores menores que um para obras temporárias, para elementos estruturais de menor importância e tem valores maiores quando a gente tem obras cujo período de retorno é maior ou cuja importância é maior. Mas ele varia aí, se não me engano, minha memória não é um HD, é apenas uma vaga lembrança. Se não me engano, entre 0,88 e 1. Né? O 0,88 são para esses casos de elementos estruturais de menor importância e obras provisórias ou elementos de duração temporária, enquanto que o fator 1 é para as obras usuais. Ok, Vendramini. Seguindo aqui, nós temos também o Luiz Júnior, dizendo parabéns pela palestra, foi muito legal o aprendizado e disponibilizou aqui no chat o e-mail dele e também o telefone, né, celular. A gente sempre convida o pessoal que quer participar do grupo da ABS Regional Aracaju de WhatsApp, né? Aí a gente pede, mande por e-mail da ABS o telefone que a gente inclui vocês no grupo. Ele já está colocando aqui, depois eu vou consultar ele para ver se ele quer entrar no grupo da ABS Regional Aracaju, né, no grupo de WhatsApp. Aí, seguindo aqui também, nós temos o João Paulo Monteiro, está dizendo o seguinte: boa noite, Vendramini. Esse trabalho está disponibilizado para o público? Ele vai ficar disponível no site da ABS? E quais as literaturas que você indica para estudo de ensaios CFD? Nós escrevemos um artigo que é um resumo dessa apresentação, que foi publicado na revista Estrutura da ABS, recentemente, acho que no final do ano passado, tá? Esse artigo está disponível já no site da ABS e eu posso disponibilizar essa apresentação também lá, mas aí eu não sei os critérios da ABS, eu não sei se o acesso é restrito a associados ou não, não me lembro. E nesse artigo que foi escrito na revista Estrutura tem uma bibliografia para quem está interessado nos assuntos relacionados ao fator topográfico. Muito bom. Também a Thaís, Thaís Azevedo está dizendo o seguinte: concordo com você, Vedramini, pois há uma responsabilidade muito grande em projetar, né? Acho que foi aquele comentário que você fez sobre se formar e sair logo projetando, né? Vidas são colocadas em risco, né? Fez esse comentário. Eu tenho a sorte de ter três filhas, cada uma numa profissão. Eu tenho uma filha que é engenheira, tenho uma filha que é médica e tenho uma filha que é advogada. E eu costumo dizer para as três o seguinte: o médico, quando erra, mata um. O advogado, quando erra, prende um. Agora, o engenheiro, quando erra,
não é fácil, é mesmo. E teve uma época, assim, até foi citado num curso lá de alvenaria estrutural que a ABS promoveu em São Paulo algum tempo atrás, em que foi citado esse evento que aconteceu, acho que foi em Israel, o pessoal estava numa festa, um salão de festa, e a laje toda ruiu, rapaz. Depois apareceu um outro negócio também de uma varanda. Impressionante quantas pessoas são afetadas, né? Quando há problemas em obras de E engenharia, não é olha, fácil mesmo. assim, Nossa Senhora da Construção Civil está sempre de plantão, porque nos últimos anos nós passamos por acidentes em obras por diversas causas, né? E quando a gente tem acidentes, dificilmente a causa é uma só, sempre é uma sucessão de efeitos que leva às ruínas, né? Mas nós passamos por uma sucessão de eventos extensa aqui no, na região sudeste, né? E para muita felicidade, as vítimas ou os prejuízos são ínfimos, ínfimos, né? Comparado com o tamanho do acidente. Eu vou citar um só para vocês pensarem junto comigo se isso é, enfim, para vocês avaliarem se o que eu estou pensando é muito absurdo, né? Não sei se todos conhecem aqui em São Paulo, mas nós temos uma estação do metrô, na linha amarela, que fica próximo a Pinheiros, ali, próximo à Regional de Pinheiros. E essa estação do metrô, alguns anos atrás, quando ela estava em construção ainda, ela teve as suas contenções que ruíram e chegou a cair dentro caminhão de concreto, grua e tal. Morreram, infelizmente, algumas pessoas, mas, graças a Deus, comparado com o que poderia ter sido, não foi nada. Porque pensem comigo, essa estação do metrô, ela está a poucos metros da margem do Rio Pinheiros. Se esse acidente tivesse sido, esse acidente foi para o lado oposto ao do Rio Pinheiros, mas se ele tivesse sido para o lado do Rio Pinheiros, possibilitando que a água do Rio Pinheiros entrasse nos túneis, vocês podem imaginar o que poderia ter acontecido? Então, isso corrobora, de certa forma, aquilo que eu digo, que engenharia não é uma ciência exata, está longe disso. Engenharia é a ciência de resolver corretamente os problemas. Então, talvez o endereço dessa estação do metrô, ainda que bem projetada e bem construída, não seja o melhor por conta do que temos em volta dela. Mas apenas para citar uma obra, um acidente que foi publicado em revistas, jornais, ficou dias no noticiário, de pouquíssima, assim, comparado com o que poderia ter sido, as consequências foram, graças a Deus, pequenas, né? Então, a todos vocês que estão aí participando, engenharia não é uma ciência exata, engenharia não é uma ciência fácil, e ninguém diz para o médico assim, doutor, o senhor opera mais rápido, porque é, É mesmo. quando fica pronto, quando é que vai nascer, né? Ninguém fica perturbando o médico por conta de prazo. Você vai no médico e fica uma hora e meia esperando na sala de espera ele te atender quietinho. Ele te atende, não põe a mão em você e olha, eu estou falando com, não estou fazendo crítica, eu estou contando um que eu estou vendo num quadro. Meu pai era médico, já falecido, eu tenho uma filha médica, então eu não estou fazendo críticas a ninguém, mas eu estou contando o retrato que eu vejo. Você vai no médico, você fica esperando uma hora e pouco na sala de espera. Você entra na sala, o cara não põe a mão em você, te pede uma lista de exames que você faz. Volta um mês depois, muitas vezes paga outra consulta, aí ele te dá um remédio que custa 2 pau a caixinha, cada comprimido custa 200, 300 reais, e você sai de lá, sabe o quê? Feliz. E mais, se você não gostar do remédio, ou se você não gostar do diagnóstico, se ele falar assim, amigo, ó, você vai ter que operar, sabe o que você faz? Você procura outro e paga tudo de novo. Ninguém pede para o médico fazer uma remedicina, né? Agora, engenheiro é o que eu mais ouço aqui no escritório. Você não consegue fazer uma reengenharia para deixar essa obra mais barata?
É verdade, Quem é pede para o mesmo. médico fazer uma remedicina, né? Você vai no escritório de um advogado de ponta, nós estamos vendo aí no noticiário advogados que têm a felicidade de ter contratos de centenas de milhões de reais, né? Como são os advogados que atendem ao grupo Master aí, a gente viu aí no noticiário. É, e é isso. Você não pede para o advogado para ele fazer um reparecer. O parecer é o parecer e acabou, né? Agora, nós, engenheiros, todos nós, inclusive eu, sou o primeiro da fila, nos achamos a última Coca-Cola do deserto, só o que eu penso é o que vale, só o que eu sei é que está certo, só aquilo que eu faço é que é bom e eu não tenho colega de profissão, eu só tenho concorrente. Enquanto a gente pensar assim, amigos, a sociedade vai continuar vendo a gente amassando barro com bota na lama, enquanto o médico ela vê com o cabelo penteadinho, de jaleco, né? E a gente na sala de espera esperando. É isso. Muito bom, Veneramente. Você sabe, a ABS tem esse papel, né? Dessa, como assim dizer, reintegração dos profissionais, né? Já vem lutando há muito tempo, desde a da sua fundação, né? E luta muito por isso. Assim, tudo que a ABS faz, os eventos, etc., são nessa direção, né? Da integração mesmo dos profissionais, e essa mudança de mentalidade, né? Que é muito necessária mesmo. E aí a gente está seguindo aqui no chat, e o Jairo também fez Jairo Freitas disse: parabéns, Vedramin. O programa, né, de computador, software, para usar tem que ter conhecimento, né? Então, fez esse comentário também. E nós estamos aqui com a Mona Lisa Deprá, também se manifestando novamente, dizendo o seguinte: concordo plenamente e ainda mais em análise CFD, é que nos parâmetros de modelagem, quanto ao amadorismo, até mesmo na definição de, de malha. Quanto ao amadorismo, tanto até na definição de malha, já gera resultados totalmente incoerentes, né? Tem também essas análises de CFD tem que ter muito cuidado mesmo. Como você falou mesmo, sobre a modelagem, ela está fazendo esse comentário aqui também. E seguindo aqui, o Enio também está falando mais alguma coisa aqui, não sei se é outra pergunta, deixa eu ver. Vedramini, tem a outra pergunta. Vedramini, tem alguma informação aí de acidente na cobertura da fábrica da Toyota em Pouso Feliz, né, que aconteceu algum tempo atrás, né? Você tem alguma informação? Não, eu tenho um cliente que me consultou, ele tem uma fábrica ao lado da Toyota, um laboratório ao lado da Toyota que me consultou para fazer uma recuperação, eu tive visitando a obra. Antes de prosseguir, eu quero dizer o seguinte: o que aconteceu na Toyota não está coberto pela norma, né? São ventos excepcionais, efeitos excepcionais, é, efeitos de ciclones extratropicais, cujas velocidades são completamente imprevisíveis, né? E aí vou fazer um parênteses, depois eu conto o que eu vi nessa outra obra, que é o seguinte: é, o que quer dizer segurança? Como que a gente avalia a segurança? Segurança é um parâmetro que é completamente subjetivo. Eu posso entender que se eu andar sem celular, com uma calça jeans e camiseta na rua, eu estou seguro, talvez mais seguro do que se eu andar com um iPhone na mão, com a bolsa Louis Vuitton na mão, né? Eu posso entender que o lado da simplicidade me traz segurança para um assalto, enquanto que talvez um carro mais bacana me traga uma oportunidade de mais insegurança. Então, segurança é um parâmetro muito subjetivo. Mas em engenharia, a gente tem definições daquilo que é segurança, né? Então, a gente nas nossas
obras, a gente busca um viés de segurança de 95%, de que 95% do que pode acontecer esteja seguro. E cada norma transforma esse critério em períodos de retorno de avaliação dos seus fenômenos. Então, essa definição de segurança é uma definição social, é uma definição da sociedade. A sociedade é que tem que dizer, por sociedade entenda-se o meio técnico, né? Tem que dizer aquilo que ela entende que é bom para ela, né? Existem lugares no mundo que têm casas de madeira e eles entendem que aquilo é seguro. Existem lugares no mundo em que as casas de madeira é, oferecem risco de incêndio, né? No Brasil, nós temos, por exemplo, no Ceará, muitas construções praianas e tal, com cobertura de sapé. O sapé é um negócio que pega fogo assim só de olhar feio, né? Por que que eu estou comentando isso? Porque existem pessoas, existem colegas que buscam um viés de segurança excessivo, na minha opinião. Por quê? Porque se eu imaginem que o que aconteceu na Toyota de Porto Feliz, alguns colegas falam em vento aí de 220 quilômetros por hora. Imagina que a gente entendesse em algum momento que este parâmetro é o parâmetro de segurança. Hoje, nós estamos falando assim, na média do Brasil inteiro, em velocidades de vento da ordem de 40 quilômetros por hora, ou melhor, 40 metros por segundo. 40 metros por segundo dá um número aí perto de 130, 140 quilômetros por hora, né? A hora que eu mudo isso, que eu vou trazendo essa velocidade, aumentando essa velocidade, lembram-se da fórmula da pressão? A velocidade vai ao quadrado dividido por 16, né? Então, um aumento de 1 metro por segundo em velocidade pode trazer aumento de pressões muito consideráveis. Quando a gente busca um viés de segurança nessa direção, a gente torna as obras inviáveis, sob o ponto de vista financeiro, de execução e de prazo, porque para algumas situações podem não existir materiais adequados, suficientemente resistentes para atender o que se busca. Então, o acidente da Toyota é um acidente que ele não é para parâmetros de projeto, é para parâmetros de seguro. Se a gente for pensar em projetar as obras para que a situação do que aconteceu na Toyota não aconteça, nós não vamos fazer as obras. Aí vocês podem dizer, mas enquanto proprietário, eu não quero que aconteça. Então, você tem que fazer uma avaliação diferente do seu investimento, né? Escolher melhor o local onde você vai fazer o investimento. Existem locais no Brasil sabidamente mais afetados ou com mais possibilidade de fenômenos atípicos de vento, né? Aquela região, a região de Campinas ali, que vai para Sumaré e tal, é uma região sabidamente que tem ventos um pouco mais agressivos, né? Uma outra coisa que é preciso olhar também, quando a gente tem um acidente desse tipo, eu não estou dizendo que é o caso, mas a gente tem que, quando pensa em acidente, tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, foi bem projetado? Pode não ter sido. Durante muitos anos, a norma de ventos no Brasil era completamente desconhecida. O pessoal não sabia do que a gente estava falando. Eu trabalhei com vários profissionais mais velhos que eu, a maioria já falecidos, que o vento para eles era 60 quilos por metro quadrado. E isso foi assim durante muitos anos. Eu estou falando dos anos 80, dos anos 90 e do começo dos anos 2000. Então, se bem projetado, foi bem executado, porque pode ter sido bem projetado, mas pode ter sido executado com materiais inadequados, materiais fora de especificação, sem controle. E aí o acidente não é por um erro de projeto. Eu posso pôr a velocidade que eu quiser na norma, se não for bem construído, mas bem projetado e bem construído, foi bem utilizado.
Porque se eu faço a previsão de uma sobrecarga de, sei lá, 200 quilos por metro quadrado e o cara põe 400, alguma coisa vai acontecer. Pode não cair, mas vai reduzir a durabilidade, vai fissurar, vai trazer patologias. Mas, se bem projetado, bem construído e bem utilizado, foi bem mantido, porque a pessoa não pinta, né, nem pinta a casa, que dirá fazer uma inspeção na estrutura. A gente aqui é convidado, o nosso escritório, para fazer inspeção em pilares de garagem de edifícios com 40, 45, 50 anos, completamente fissurados, muitas vezes sem cobrimento, muitas vezes com armadura comprometida com mais de 30, 40% de corrosão. Recentemente nós tivemos um acidente numa obra em que o cara foi recuperar um pilar desse e não fez o cimbramento adequado. Isso também foi noticiado no jornal aí, agora não me lembro dos nomes, dos detalhes, mas o prédio caiu porque foram consertar um pilar nessas condições sem o devido cuidado. Então, para a gente avaliar um acidente, a gente tem que saber essas coisas. Foi bem projetado, foi bem construído, foi bem utilizado e foi bem mantido. Se tudo isso foi respondido, nós vamos avaliar o acidente. Caso contrário, dizer que o vento está sendo mais agressivo, que o vento tem trazido mais acidentes, e muitas vezes a gente vê, voa um posto de gasolina e o pessoal fala, não, olha só, o vento está mais agressivo. Será? É preciso prudência, né? Por quê? Porque o Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, o Brasil é sim um país pobre. É um país com enormes carências de infraestrutura em todas as áreas: escola, hospital, posto de saúde, posto policial, e não vou nem falar de portos, aeroportos e outras infraestruturas um pouco mais complexas, mas a infraestrutura básica das cidades, né? São Paulo, pessoal, não é o universo do Brasil. Você quer saber o que é o Brasil? É só ir aqui no Vale do Paranapanema, não precisa sair de São Paulo. Não precisa ir para o interior do Brasil, para o interior do Nordeste, que muita gente diz que são lugares muito pobres. Não, a Vale do Paranapanema, aqui pertinho de São Paulo, uma hora e pouco de carro, você vai encontrar o que é a realidade do Brasil. Valdeci, eu não consegui entender o que você falou. Você pode repetir, por favor? Essa pergunta, Verdamini, ela é da Valdeci, você pegou aqui no chat, né? Ela Não, eu não tá. peguei. Eu estou fazendo uma conjectura aqui em cima da última pergunta que foi feita, né? Em que eu estava. Ah, O Enio perguntou o que aconteceu lá, se eu tenho informações sobre a Toyota de Porto Feliz, né? foi, é exatamente isso, foi isso. Eu não Agora, tenho. Eu não tenho informações sobre a Toyota de Porto Feliz, mas eu tive a oportunidade de visitar uma obra a 700 metros de lá, que passou por problemas parecidos, um pouco menos intensos, mas eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão entender o que aconteceu lá. Essa obra é uma obra pequena, cerca de 3, 4 mil metros quadrados, em que em uma das laterais ela tinha uns pinheiros, assim de uns 7, 8 metros de altura. Esses pinheiros foram arrancados e foram projetados dentro do edifício como se fossem projéteis, como se fossem flechas. Então a gente vê na fachada do edifício um rombo enorme, 2, 3 metros de diâmetro, provocado pela ação do vento no que tem em torno da edificação. Então, o que aconteceu lá foi bastante dramático, bastante grave, mas, na minha opinião, é um acidente. É uma coisa que aconteceu uma vez e pode não acontecer de novo nos próximos 100 anos, né? Eventos desse tipo são passíveis, toda vez que a gente trata de eventos da natureza, enchentes, vento, marés, a gente procura abranger e com o conhecimento disponível a maior entender o fenômeno da forma mais complexa possível para tentar estabelecer parâmetros de segurança inerentes aos seus efeitos. O vento é um deles. Mas tudo isso está dentro de um quinhão de segurança que a sociedade entendeu adequado
em função de custo, em função de materiais disponíveis, em função de prazos de execução. Nós não podemos pensar que eu vou fazer uma obra à prova de acidentes. Essa obra não existe. Existe aumentar o nível de segurança? Sim. Vou dar um exemplo. Se a gente faz obras para durabilidade de 50 anos e a gente usa um determinado carregamento, né? Se eu quiser aumentar o período de retorno de 50 anos para 75 anos, uma das coisas que eu tenho que fazer é aumentar a sobrecarga. Quanto? É pouco. Eu aqui não tenho o número exato, mas eu vou dizer para vocês que é da ordem de 7%. Então, eu posso aumentar o nível de segurança das edificações, mas esse aumento ele é trabalhado em vários parâmetros, né? Coeficientes majoradores, sobrecargas, períodos de retorno, velocidade de vento. O nosso mapa de isopletas, ele é a definição do nosso mapa de isopleta é a velocidade que pode ser superada uma vez em 50 anos para uma rajada a 10 metros de altura num terreno plano e livre de 3 segundos. Se eu quiser uma rajada de não de 50 anos, de 75 anos, as velocidades serão maiores. Se eu quiser uma rajada de 100 anos, as velocidades serão maiores. Agora, usar um período de retorno de 100 anos pode ser necessário e adequado para uma usina nuclear, ou para uma edificação militar, de repente, ou talvez para um aeroporto muito importante, muito grande, ou talvez para um centro médico também expressivo, né? Mas talvez não seja necessário para um conjunto habitacional na periferia da cidade. São avaliações de engenharia, são avaliações que a gente tem que estudar e decidir em função daquilo que a gente está fazendo. Ok, Vendramini, muito bom. Você sabe aquele comentário que você fez sobre a revista Estrutura, onde está um artigo que você publicou lá agora recentemente, né? A Elane falou aqui que a revista Estrutura está disponível no site da ABS e colocou o link aqui. Quem quiser pode copiar aqui no chat e ter acesso, né, integralmente à revista, né? Tem, acho que é publicado lá em PDF, todo mundo pode baixar, fazer o download lá e ter. Pode consultar esse artigo do Vendramini que está publicado lá. Aí, seguindo aqui, Vendramini, o Walter Afonso disse: parabéns, Vendramini, pela palestra e parabéns a Adelson pela organização. Tá ok, Walter, obrigado. E aqui o João, João Paulo, né? João, João Paulo está dizendo. Ah, não, João Paulo, eu já falei com ele aqui pelo chat, ele estava querendo entrar no grupo da ABS Aracaju, já mandei o e-mail para ele. Também coloquei o e-mail lá disponibilizado no chat. Quem quiser contactar com a gente, aí é bom ter o e-mail de vocês para poder fazer o convite, né, para os próximos eventos do bate-papo. E também a Thaís Azevedo está dizendo: Vendramini, em relação ao, ao ensaio, percebemos que quanto maior o afastamento da edificação da crista do talude, menores os valores dos coeficientes. A questão passaria, então, a ser a necessidade de espaço horizontal, recurso que muitas obras não pudessem, principalmente nos centros urbanos, onde o espaço disponível é bem limitado e o metro quadrado cada vez mais caro. Ela está dizendo que nem todas as obras têm essa condição de se afastar da crista do talude, né, como você comentou no início da apresentação, né, Pedramini? Ela está fazendo esse comentário, né, se dificulta afastar da crista do talude para evitar esses efeitos. Sim, os bons terrenos, os terrenos mais planos, com mais facilidade, estão acabando, né? Especialmente cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba. Isso é um pouco mais, um pouco menos. Isso vem acontecendo, né? O que acontece, eu posso mostrar aqui.
Vocês estão vendo aqui, né? Sim, está aparecendo. Tá. O que acontece é o seguinte: é, quando o vento passa por um talude, ele é acelerado. Mas a tendência do vento é continuar nessa direção aqui, ó. A tendência do vento é ele está na horizontal, ele vem aqui, ele passa para esse plano inclinado, mas ele tende a continuar aqui. Então, quando o talude é pouco inclinado, esse vento ele tende a passar aqui e ele daqui a pouco ele cola de novo nessa superfície. Quando o talude é muito inclinado, imagine que o talude seja mais íngreme aqui, o vento vai mais para cima. Então, a inclinação do talude ela tem interferência no que acontece nas construções. O afastamento da crista é justamente por conta desse fenômeno. Como o vento tende a continuar na direção do talude, se eu não tiver obstáculos próximos à crista, a turbulência que está sendo gerada aqui, e se a gente olhar os ensaios que foram feitos sem a construção, né? Veja, aqui eu tenho um talude com um ângulo de 20 graus. Então, observa, eu tenho pouquíssima sucção aqui. O vento ele descola para cima e depois ele volta a colar aqui no terreno, provocando sucções. Enquanto que quando o talude é mais inclinado, aqui 45 graus, o vento é jogado lá em cima, né? Então, quando ele é jogado para lá, ele succiona aqui, ó. Essa massa de ar em movimento, ela puxa essa outra massa que está aqui embaixo. Então, sim, o afastamento das edificações da crista favorece a menos agressividade do fator topográfico. Sim, a inclinação, quanto menos inclinado, menor será a agressividade no topo da crista do talude. Muito bom, Vendramini. E a gente teve aqui também uma, uma continuação aqui da Thaís dizendo, é uma última pergunta. Para taludes mais inclinados, vimos que a ação do vento é mais intensa em maiores alturas. Para edificações mais altas, você utilizaria o mesmo valor de, de Q, né? No caso é a pressão aí do vento, o cálculo do Q. Você, você utilizaria o mesmo valor de Q para o cálculo estrutural de todos os pavimentos ou consideraria valores diferentes para pavimentos mais próximos do térreo? Se você consideraria os valores variados aí, ou seriam maiores para próximos ao térreo? Sim, a gente faz o que se chama de escalonamento do vento, né? Esse estudo ele foi feito para edifícios baixos, edifícios na casa aí dos 15 metros de altura e tal. É, e para esse tipo de edifício, a gente escalona o vento de 5 em 5 metros. Quando a gente fala de edifícios altos, edifícios de apartamentos aí de 20, 30 pavimentos, é praxe dos projetistas também fazer um escalonamento, porque isso traz economia. Muito bom, Pedro. E aqui, para finalizar o chat, né, até que foi bem participativo, né? A gente teve o Danilo Fregatti, né, dizendo o seguinte: agradeço pelos conhecimentos compartilhados e dizendo o seguinte: o bate-papo é melhor do que muita aula. É melhor do que muita aula. Tá certo. Eu não tenho essa pretensão não, de dar dando aula aqui para vocês, mas É isso aí. o nosso escritório aqui é bastante conhecido porque é, a gente não esconde, não, a gente divulga, né? Eu acho que conhecimento restrito é conhecimento inútil. Eu posso ser Muito o bom. maior especialista no que quer que seja. Se eu não divulgar, se eu não contar, até tenho.
tem uma piada do cara que tá no, é um náufrago, tá na ilha deserta e passado algum tempo aparece uma mulher lá que também naufragou, né? E depois de uns dias lá namorando a moça, ele chega para ela e fala assim: ó, por favor, se veste de homem e fica aqui que eu vou dar uma volta na ilha e eu já volto. Ela não entende muito bem e ele volta e quando ele encontra com ela, ele conta ela vestida de homem, ele fala assim, rapaz, eu estou namorando uma moça linda que naufragou nessa ilha. Então, se você não tem, se você não conta aquilo que você sabe, né? E o ser humano é da natureza humana conversar, trocar ideias, compartilhar. Para que serve o que você estudou? Para que serve o que Verdade. você pesquisou, né? Eu não estou falando de patentes, de coisas que se investiu milhões milhões de horas de dinheiro investido. É evidente que existe a necessidade dessas proteções, de patentes e outros conhecimentos. Mas nós não estamos tratando disso, nós estamos tratando, e muitos trabalhos na área de engenharia, muitas teses de mestrado e doutorado são bancadas com o nosso dinheiro, né? Porque o pessoal recebe bolsa da FAPESP e de outros organismos de fomento ao desenvolvimento de conhecimento. Portanto, se a pesquisa é bancada com dinheiro público, o resultado também tem que ser público, né? Então, eu acho que a gente tem a obrigação de colaborar na formação daqueles que estão entrando na profissão, dentro da nossa possibilidade, colaborar com os estagiários, tornar o estágio proveitoso, enfim, divulgar aquilo que a gente conhece, preservado aquilo que é, vamos dizer, propriedade intelectual de desenvolvimento pessoal, mas, na minha modesta opinião, aqui, conhecimento restrito é conhecimento inútil. É isso Não aí, serve. Vedramin. Você sabe, a gente terminou lá no chat, né? Então eu queria pedir ao pessoal que ainda continua conosco aí presente ao vivo, que, se possível, acione as câmeras aí, os microfones, dá para a gente fazer, se tiver alguma pergunta ainda para fazer, algum comentário, né, para fazer para o Vendramini. A gente está nessa interação aí do bate-papo, começa agora. E interessante também, eu queria pedir a vocês, porque a gente sempre faz um print, né, para divulgar depois o evento nas redes sociais. E aí a gente faz um print e aí disponibiliza depois aí na divulgação do evento nas redes sociais, etc., dizendo como foi, etc., participação de todos. Então, quem puder, no caso, acionar as câmeras aí, seria interessante fazer alguma pergunta. A gente estava falando, Vidal, no início, sobre essa questão do- dessa alternativa ao túnel de vento, né, do CFD. E nós tivemos um evento aqui há muito tempo atrás, o Luan Lugarini, né, rapaz? O Alan, Luan, Alan. o Alan Lugarini, ele esteve aqui conosco do Vento Sim, né, demonstrando aí essa parte do software, etc., falando sobre esse assunto dessa alternativa, né? E ele tinha comentado aqui que realmente essas modelagens são muito importantes e que é uma alternativa que não é barata, né, também. Então foi muito bom você ter conseguido aí parceiros aí nessa sua pesquisa, porque tudo envolve recurso, né? Foi muito bom. Então o Luan já esteve aqui conosco também. A gente, você sabe, né, Vini, nós estamos aqui na apresentação desses bate-papos, né, que têm sido praticamente mensais aí, desde 2022, de fevereiro, né? Então, de lá para cá, e essa questão de ficar disponibilizado aí no canal da ABS no YouTube é muito importante porque fica tudo lá para quem quiser consultar depois, até um serviço de embasamento nas pesquisas, etc., de tudo que já foi publicado, né? Então, essa contribuição a ABS poder disponibilizar lá realmente é muito importante. E eu queria, assim, quem tiver alguma pergunta também ainda para o Vredomini pode fazer. E eu diria a vocês que para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, sempre conversando mensalmente, né? Programando esses eventos aí para relativos a principalmente engenharia estrutural que a gente tem trazido aqui. E são temas que
temos tido a oportunidade de variar bastante, né? Esses assuntos são bem. Já tivemos proteção aqui, já tivemos efeitos, atenuadores de efeitos dinâmicos, já tivemos até de blocos fabricados lá em Minas Gerais que atendem à norma de incêndio. O Cical, né, que voltou, ele tinha desaparecido um pouco, voltou, então nós tivemos a oportunidade de fazer aqui também com o pessoal do bloco. Então, realmente está bem diversificado esses assuntos lá, estão bem diversificados lá no canal da ABS no YouTube. Eu gostaria de tentar tirar um print aqui, né? Todo mundo pôde acionar as câmeras, né? Mas vou tirar um print aqui para poder publicar, né? São aqui no final, beleza? Aí eu vou guardar aí. No caso, o Jairo Freitas está aí, né? O Valdeci da Silva também. E a gente tirou esse print aí, vai ser muito bom para divulgar. Pessoal, então gostaria de aproveitar aí essa finalização aí do nosso evento para agradecer a presença de todos aqui conosco nesse evento de março de 2026. Agradecer aí o colega e amigo professor João Vendramini, porque ele realmente participa do curso de pós-graduação da Universidade Mackenzie, numa associação aí com a ABS, é instrutor lá também no curso, né? E porque também a gente, para esse ano de 2026, praticamente fechou uma programação aí dos eventos até dezembro, né? Espero que vocês possam também apreciar os próximos eventos aí do Bate-Papo com a ABS nos meses que virão, né? De abril em diante. E, de certa forma, essa interação assim com os colegas que participam ao vivo é muito legal mesmo. Agradecer a todos que estiveram conosco até agora. E vou passar para o Vendramini aí para fazer as considerações finais para a gente poder encerrar aí o nosso programa. Bom, Adelson, a gente sabe que você é um guerreiro aí na Regional de Aracaju, né? Há muitos anos colaborando com a ABS, colaborando com os colegas nessa proposta de tornar a engenharia mais amistosa entre os colegas, de gerar oportunidades de divulgação, de conhecimento, né? A ABS vem cumprindo um papel importante nessa busca, né? Tratando aí das novas gerações, tratando da formação com uma série de cursos, uma série de eventos, né? Agora mesmo, mais, mais um pouquinho aí, nós vamos ter o Congresso de Pontes, que esse ano vai ser em São Paulo, que é uma oportunidade muito interessante para os colegas, vamos dizer, se desenvolverem e buscarem novos conhecimentos, novos detalhes. Da minha parte é só agradecer a você e aos que estão aqui presentes, pedir desculpa por algum conteúdo que tenha sido um pouco mais maçante. Ensaios, análise de ensaios sempre é um assunto chato, a gente procura sempre trazer alguma realidade, alguma aplicabilidade rápida para isso, para que as pessoas possam manter o interesse, né? Mas nem sempre isso é possível. Você comentou há pouco do curso com o Mackenzie. O curso do Mackenzie ele está um pouco paralisado. A gente está precisando fazer uma reformulação no curso, está precisando dar uma renovada, de repente tornar o curso online para que possa abranger o Brasil e não só aqui a cidade de São Paulo e mediações, né? Tem lá uma diretoria de tecnologia na ABS que está pensando um pouco sobre esse assunto. Então, o curso está nessa situação. Nós fizemos várias turmas, né? Antes de ser no Mackenzie, o curso era na FESP. Nós fizemos acho que 7 turmas e no Mackenzie 3 ou 4, não tenho certeza. Mas apareceram atualizações de norma, apareceu a necessidade de atualização de conteúdos, né? Hoje nós temos um universo BIM, que é mandatório nos projetos, que precisa ser abordado, né? Hoje, fazer projetos sem pensar em tecnologia BIM
tecnologia é bem de verdade, né? Não é só fazer desenho, né? É colocar famílias, prever uma série de outras variáveis de modelagem. Então, o curso deve passar por Em isso. relação a esse tema. Então, assim, agradeço a todos que participaram aí, me coloco à disposição. No final da apresentação tem o site da empresa, tem meu e-mail. Se alguém quiser depois mandar alguma pergunta, algum comentário, dentro do possível a gente vai responder. Tá bem? Muito obrigado a todos pela participação e mais uma vez agradeço a ABS e a você, Adelson, aí da Regional Aracaju, pela oportunidade. Valeu, Vidramin. Pessoal, então convido a todos para o próximo evento aí, sempre acontece nas últimas quarta-feiras do mês, né? Então, abril também será na última quarta-feira, eu não tenho aqui a data em cima, mas assim, a gente sempre convida por e-mail, nas redes sociais da ABS também, nos grupos de WhatsApp, a gente faz o convite com uma certa antecedência para que vocês possam fazer a inscrição. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço mais uma vez ao colega e amigo João Vendramini, que brilhantemente fez essa apresentação aqui conosco para a gente da sua pesquisa. E até uma próxima oportunidade, pessoal, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite.